Os. E aí, pessoal, tranquilo? Olha só, trazendo aqui rapidamente o gabarito do nosso segundo simuladinho aí, tranquilo? Fortemente aí para a tua aprovação, tá? Lembrando que esse nosso aqui é aquele que tem a última questão, né? É uma questão de número 3 lá, relacionada a DUDH, beleza? E a primeira questão, tá? A gente já vai entrar logo, firme, é o seguinte: o gabarito da primeira questão é um gabarito errado, porque ele confundiu o período antes de 1988 com o pós-88. Antes de 1988, o que estava vigente era a doutrina da situação irregular em virtude do Código de Menores de 1979 ali, ok? A partir da Constituição de 88, surge de maneira implícita na Constituição a doutrina da proteção integral. Agora, não é mais aquela situação que só os irregulares que teriam um suporte do poder público. Agora, não. Agora são todas as crianças e adolescentes. Aí morre a terminologia menor e nasce a terminologia criança e adolescente, que vai ser conceituada no artigo 2º do ECA em 90, tá bom? Então o gabarito é errado da número 1, ele trocou, misturou as posições, legal. A número 2, ela é para não tirar zero na prova, né? Ela trouxe o conceito de criança, tem que saltar os olhos. Conceito, artigo 2º ali, criança, pessoa pessoa com idade até 12 anos incompletos. Então, tem diferença Sinal de GPS na perdido. nomenclatura? Tá errado, tá? A nomenclatura é até 12 anos incompletos e a questão apresentou até 16. Totalmente errado, artigo 2º do ECA. A questão número 3 é o seguinte: falava, tá, que criança, pessoa até 12 anos de idade incompletos, beleza? Adolescente, aquela entre 12 e 18, e diz que o ECA não era aplicado de nenhuma forma às pessoas com mais de 18 anos. Excepcionalmente, no parágrafo único do artigo 2º, pode sim ser aplicado o ECA, o que a doutrina chama de jovem adulto, com as pessoas com idade entre 18 e 21. No ECA não há terminologia jovem adulto, isso é a doutrina que chama, beleza? Gabarito errado. A 4, perfeita, ela traz a figura, tá, do que trouxe o marco da primeira infância, que é uma proteção mais especial ainda do que já se tem a criança e adolescente para aquelas crianças nos seus primeiros 6 anos completos ou nos 72 meses de vida, beleza? Fique de olho nisso. E ela falou, olha, o marco da primeira infância, cuida, isso tem uma correlação com ECA, sim, gabarito perfeito, tranquilo. Questão número 5. Número 5, seguinte, falava da possibilidade, tá, de um adolescente que não aceitou a nota que recebeu, de recorrer dessa nota. Isso é um direito, tá, da criança, do adolescente, previsto ali no artigo 53 do ECA, tranquilo. A número 6, tá, a número 5 correta, a número 6 é uma questão voltada à nossa banca, à nossa criação, né, é a banca de sumos que eu brinco, tá, que significa juntos, né, ou estamos juntos em latim, eu trouxe. Essa banca fala o seguinte: que, de acordo com o que está expresso no ECA, tá, que a criança e adolescente não podia ser objeto, tá, de nenhuma forma de negligência, discriminação, exploração e etc. Exatamente como preconiza ali o artigo 5º ali do próprio ECA, ele traz essa situação, beleza? Tranquilão. 7 diz o seguinte: quando o professor, ele suspeitou ali de uma situação de maus tratos, né? Não, na verdade, um professor suspeitou de uma situação de maus tratos, mas quem fez a comunicação disso, tá, ao conselho tutelar foi exatamente o dirigente, exatamente o que preconiza o artigo 56 do ECA. É o dirigente que comunica na educação, na saúde de qualquer pessoa. Na educação é o dirigente. Aí muitos perguntam, e o professor? Ele comunica ao diretor. Mas para a prova é o dirigente. Tranquilo? Gabarito correto, 56. 8. A 8 diz o seguinte: segundo ECA, a criança ou adolescente tinha direito que de liberdade, respeito e dignidade, tá, no processo de desenvolvimento como sujeito de direitos civis, humanos e sociais. Normal, o que preconiza o artigo 15 ali do ECA, gabarito correto. Beleza? A questão 9, feita por nós, é uma questão que trata da prevenção de semana à gravidez, a semana de prevenção à gravidez na adolescência, tá? Que o marco é o 1º de fevereiro. Gabarito correto, inovação do ECA, artigo 8º-A lá do ECA, beleza? A 10 falava o seguinte, que gestantes e mães que manifestem o interesse de entregar seus filhos para adolescente, entregar seus filhos para adoção, devem ser encaminhados ao promotor errado, encaminhamento à Justiça da Infância, gabarito
Errado essa aqui. A 11 é um tema que vai sendo debatido na jurisprudência. Eu falava do homeschooling, se é lícito ou não. Para o STF, o homeschooling ainda é ilícito por falta de legislação. Assim que tiver legislação, vai ser lícito. Então o gabarito está errado porque deu como lícito e pronto, sem explicar nada, beleza? Gabarito errado na 11. O bloco 2, a questão ali diz o seguinte, que A1, que o médico do pré-natal preferencialmente faz o parto. Isso não existe mais, tá? Isso é errado. Pré-natal na atenção primária, e essa atenção primária encaminha toda a documentação ao local do parto até o último trimestre, tá ali entre os 7 em diante ali, quando fala o artigo 7º e em diante, é que se trata da saúde lá no ECA. Gabarito errado. 2. Ao não comunicar, tá? Um médico que não comunicou uma agressão ou algo, tá? Ao conselho tutelar ou ao juiz, né, cometeria uma infração administrativa, sim. Porém, vamos lembrar, quando se tratar de violência doméstica familiar contra a criança e adolescente, a não comunicação dessa violência agora tem um crime próprio, tá? Trazido lá na lei Henri Borel, beleza? Fique de olho nisso, tá joia? Mas esse gabarito aqui tá correto porque fala da infração administrativa. Olha só, com base, tá? A 3 falava o seguinte, a pessoa solteira maior de 18, ela pode adotar, desde que a diferença, aí lá estava, para alguns que acessaram antes, estava incompleto, mas a gente corrigiu, a diferença é de 14 anos, errado, a diferença é de 16 anos, e lá apresentou a diferença de 14 anos, a diferença é de 16 anos, e aí veio 14 errado ali a partir do 42, que trata da adoção. 4, tá? Ela também está errada. Ela falou sobre o prazo para a conclusão do processo de habilitação para adoção, incluiu o prazo de 720 dias, que não é aqui. 720 dias é o prazo máximo da infiltração de agentes de polícia, tá? Em se tratando de crimes contra a dignidade sexual. Artigo 190A, inovação também do ECA, beleza? Então lá é 90, 90, 90, não ultrapassando 720, e o gabarito está errado dessa questão número 5. E aí nós tínhamos lá uma questão número 6, que diz o seguinte, a próxima, né? Nessa aí, estava o número errado, diz o seguinte, que a condenação de um pai, tá? De um crime não doloso, não importa na destituição do poder familiar, é verdade. Isso ali no artigo 23, parágrafo 2º, e o 19, parágrafo 3º do ECA, juntos, você percebe o seguinte, quando há destituição do poder familiar, quando há crime doloso, punido com reclusão, vítimas, o outro com igual poder, filho ou filha, o outro descendente. Não sendo isso, não há a falar em destituição. Não havendo a destituição, é garantida a visitação da criança aos seus pais, mesmo que eles estejam presos, salvo vedação judicial. Mas pelo ECA, sim, beleza? Então não depende de autorização, tá? Autorização judicial, não depende de autorização judicial, beleza? Para a visita quando não se trata desse caso de destituição do poder familiar. Beleza pura? Tranquilo. A gente vai descendo aqui numa questão que a gente até nominou ela, né? Questão 6.1, porque o simulado veio sobrando questão, veio uma a mais, mas tudo bem. Aí olha só, o que a gente vai ficar de olho nessa? Ela falava o seguinte, que as legislações materializam, né, os direitos da criança, falava que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, né, não jurisdicional, encarregado de zelar pelos direitos da criança e etc. Gabarito correto, que preconiza o artigo 131. Se falar que a da Justiça está errado, se falar que ele não é autônomo nem permanente, está errado. Então o gabarito é correto, artigo 131. E já a próxima questão, a de número 7, ela diz o seguinte, que era dever da comunidade, da família, da sociedade geral, do poder público, dar absoluta prioridade dos direitos ali trazidos no artigo 4º, que a gente usa o mnemônico vale, pescar, ceder, vida, alimentação, lazer, liberdade, tá? Educação, profissionalização, esporte, saúde, C de cultura, o A é só para melhorar o mnemônico, o R de respeito e o C de convivência familiar e comunitária, e o D de dignidade, vale, pescar, ceder. E aí a questão ficou errada porque ela disse que essa garantia de prioridade era só para receber socorro, não. Ela é voltada a socorro, políticas públicas e recursos. Então o gabarito está errado de acordo com o artigo 4º, a questão 4, a questão número
7, beleza? A questão 8, ela traz o artigo 6º ao pé da letra. É a interpretação, beleza, para os fins sociais e exigência do bem comum que o ECA preconiza o artigo 6º. A doutrina chama de interpretação teleológica, se falar que é jurídica puramente, tá? Histórica, errado, é teleológica. Tá na questão, bacana, feita por nós, gabarito correto. A próxima questão... Sinal de GPS perdido. A próxima questão, ela tratou, tá, dos serviços socioassistenciais. Ficar de olho. Ela colocou que república era voltado para a criança, errado. Resolução 109, que trata da tipificação de serviços. República é para adulto. Criança o serviço é de abordagem social e estará no acolhimento familiar ou no acolhimento institucional. Então, está fora aqui. No caso concreto, gabarito errado. 2 trouxe sobre as dimensões, e aí fica o nosso mnemônico AMBI-RECTRA. Ambiente físico, recursos materiais e humanos, tá? E trabalho essencial. AMBI-RECTRA, e a questão trouxe exatamente esses elementos que está lá na tipificação na resolução 109 de 2009, correto. A 3, tá? Ela falava o seguinte, que o serviço, tá, de acompanhamento que esteja de uma família ou indivíduo que esteja em ameaça ou violação de direito é no PAEF, errado. Falou ameaça, violação de direito, é PAEF, é CREAS, né? Proteção Social Especial, é a PSE. Ele colocou o PAEF que está na Proteção Social Básica, gabarito errado, beleza. Isso vem em LOAS, vem no serviço aí, tranquilo. Próximo aqui, o seguinte, falava do acompanhamento familiar. Corretinha, beleza, sem problema nenhum essa questão do acompanhamento familiar, a gente até adaptou ela certinha, sem problema. A 5 tá errada porque ela falou que PAEF e PAEF, ambos estão na proteção social especial. Um é proteção social básica, o PAEF, e o PAEF é proteção social especializada, por isso que tá errada, beleza. 6, a 6 diz o seguinte, que o serviço de proteção social a adolescente, cumprimento de medida socioeducativa, de internação e semi-liberdade, são tratados aqui dentro da tipificação. Falou internação semi-liberdade, é SINASE, gabarito errado. As únicas medidas socioeducativas que os serviços socioassistenciais ainda lidam é a LA e a PSC na proteção social especial de média complexidade. Internação e semi, fora, beleza? A 7, ela fala o seguinte, que era sobre a política de assistência social, tinha um protagonismo, tá? Trazendo uma rede de proteção composta por um serviço especial de média complexidade. Tranquilo, quando tratar de autores de ato fracional, é genérica. Sim, autores de ato fracional que estejam na LA e na PSC, aí sim estão na média complexidade. Certinho, gabarito, sem problema. A 8, ela fala o seguinte... Tá? Lembrando que essa 7 ainda teve um detalhe. A 7, ela diz o seguinte, que esse trabalho, né, só para acertar o gabarito. A 7, no início, ali é só explicação, que o do Gabriel coloca mais explicação. Logo embaixo ela fala que esses serviços, né, para medida socioeducativa, eles são provisórios, errado. Os serviços socioassistenciais são permanentes. Então o gabarito da questão 7 é errado. Ela tem uma introdução, que eu até pensei que seria uma questão, mas não, é uma introdução, e o gabarito da questão é errado, porque ela diz que o serviço é provisório, o serviço é permanente. Quanto aos SUAS e a tipificação na questão número 8, tá? Ela falou que a tipificação socioassistenciais, ela surge trazendo nomes, objetivos, provisões, condições e formas de acesso. Isso é verdade. Na resolução, logo no seu início, ela possui um quadro explicando cada ponto desses. Corretinha? Beleza. E para concluir, temos aqui DUDH. A DUDH, questão número 1, diz o seguinte, né? Que era direito de liberdade de pensamento, religião, tranquilo, dizendo, né, que esse direito ao culto não implica a liberdade de mudar de, ou seja, errado. O direito de religião pode, inclusive, mudar de religião, gabarito errado. 2, dizia o seguinte, que toda pessoa tem direito de abandonar o seu país e ele adentrar. Beleza. Gabarito correto. Beleza. 3,
A questão 3 de DUDH falava de quem é acusado de um ato delituoso é presumido inocente, tranquilo? Sendo dispensável garantias de defesa. Não, ele tem todas as garantias de defesa. A 3, gabarito errado. A 4, pessoal, falava mesmo em tempo de guerra, ninguém pode ser submetido à tortura. Isso é verdade, a tortura há uma vedação absoluta na DUDH. E a 5, falava sobre que o Brasil possui, né, uma política de direitos humanos. Isso é verdadeiro. Temos o PNDH número 3, e aí essa é a nossa política, então está correto, beleza por aqui, tranquilo. E já, logo abaixo, né, um pouco da Convenção dos Direitos da Criança, lembrando que teve uma questão, alguns assessores a gente retirou porque ela estava fugindo do conteúdo. A primeira falava que deve ser reprimida todo preconceito, todo trabalho nocivo ao desenvolvimento de uma criança, né? Lembrando que a Convenção do Direito da Criança é toda pessoa com menos de 18 para essa convenção, gabarito está correto. E na questão número 2 da convenção, ela fala o seguinte, que diferente da Declaração dos Direitos da Criança lá do passado, que era só de aspecto moral, a convenção tem um aspecto coercitivo, porque ela foi assinada pelos países signatários. Dessa forma, são obrigados a cumprir, beleza? A gente encerra aqui o nosso gabaritinho aí desse nosso segundo simulado e a gente vai trazendo mais para vocês. Tamo junto. Um abraço.